Algo que se manifesta em um gesto aparentemente simples, mas que contém um universo inteiro de significados ocultos. O choro silencioso que vem quando uma música atravessa a barreira do intelecto e toca um lugar que você não sabia que existia. Não se trata de sentimentalismo passageiro, nem de fragilidade emocional, mas de um chamado interior, um toque de uma frequência esquecida. E no final desta jornada, será revelada uma técnica rara e transformadora, que, segundo os antigos iniciados, ativa a mesma chave secreta que essa experiência desperta. Talvez você já tenha sentido. Uma melodia começa, e antes que perceba, lágrimas deslizam sem esforço. Não são lágrimas de dor nem de alegria comum. É como se uma porta invisível se abrisse dentro de você. Annie Besant, uma das grandes mentes da teosofia, dizia que essas lágrimas são a linguagem silenciosa da alma, a confirmação de que a música é capaz de sintonizar o nosso campo vibracional com realidades mais sutis. Segundo ela, não é a música em si que causa a emoção, mas a lembrança vibracional de mundos que a alma já habitou e aos quais deseja retornar. A maioria das pessoas pensa que chorar com música é apenas um reflexo psicológico, condicionado por memórias e associações. Mas Besant via além. Para ela, era um momento de desprogramação dos padrões herdados da psique humana, um instante em que a mente racional perde o controle e o ser verdadeiro emerge, ainda que por segundos. Não é apenas som, é código vibracional que reconecta o humano à sua fonte primordial. E se o seu corpo já soubesse que essas lágrimas são um ritual espontâneo, e que a música atua como o sacerdote invisível que abre o templo do seu coração, perceba que a emoção não vem de fora para dentro, ela brota de dentro para fora, como se o som apenas tocasse uma corda que já estava afinada em sua alma, aguardando a vibração correta para despertar. Culturas antigas compreendiam esse mistério. No Egito, sacerdotes de Ísis usavam cânticos com intervalos específicos para induzir estados alterados de consciência. Nos Vedas, o conceito de Nada Brahma, o som como divino, descreve a criação inteira como música sagrada. A Cabala fala do cântico das esferas, a harmonia que sustenta a ordem do cosmos. Annie Besant via essas tradições como diferentes faces do mesmo diamante. Todas sabiam que a música é ponte e lágrima é sinal de travessia. A ciência moderna começa a se aproximar dessa compreensão. Neurocientistas já observaram que músicas específicas ativam áreas do cérebro ligadas à memória, empatia e espiritualidade, liberando substâncias que modulam a percepção do tempo e do eu. Pesquisas recentes indicam que, quando choramos com música, há uma sincronização incomum entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, criando um estado híbrido onde emoção e percepção expandida coexistem. Para Besant, isso seria apenas uma descrição técnica de um fenômeno que as escolas esotéricas conhecem há milênios. Imagine agora que você está em silêncio, ouvindo um som profundo, quase etéreo. Sinta o peso da gravidade se suavizar. As lágrimas, se vierem, não são fraqueza, são transmutação. É como se a música dissolvesse as muralhas internas que você construiu para sobreviver, deixando apenas o núcleo brilhante do seu ser exposto à luz. Isso é a alquimia da consciência em sua forma mais pura. O chumbo das tensões mentais se transforma no ouro da percepção unificada. Helena Blavatsky, mestra e mentora de Annie Besant, dizia que o som é a primeira e última expressão da vida. Besant aprofundou essa visão, explicando que quando uma música faz alguém chorar, é porque ela ressoou com a nota-chave da sua alma, aquela vibração única que acompanha o espírito através de todas as encarnações. Ouvir essa nota é como ouvir seu próprio nome ser chamado nas línguas secretas do universo. Não se trata de analisar a letra ou compreender a melodia. O fenômeno transcende a mente lógica. Em muitas tradições sufis, a música é usada para fazer sangrar o coração, uma metáfora para abrir o centro espiritual e permitir que a essência divina flua.
Para Annie Besant, esse mesmo processo pode ocorrer sem ritual formal, quando o ouvinte está aberto e receptivo. A música certa, no momento certo, age como um mensageiro de realidades invisíveis. Você pode, inclusive agora, experimentar um fragmento dessa abertura. Basta lembrar-se de uma música que um dia fez você chorar sem motivo aparente. Traga-a à memória. Não a analise, apenas sinta. Note como a lembrança mexe com algo que não é físico, algo que parece estar localizado em um lugar que não pode ser tocado pelas mãos. Esse é o campo sutil onde a verdadeira transformação começa. Os antigos sabiam que cada ser humano possui uma escala oculta, uma sequência única de frequências que, quando tocadas na ordem certa, produzem um estado de expansão espiritual. O choro espontâneo é um sinal de que essa sequência foi ativada, ainda que de forma fragmentada. Annie Besant acreditava que esses momentos eram chamados da alma para o buscador seguir um caminho mais profundo de autoconhecimento e serviço ao todo. Talvez por isso, em certas experiências musicais, você sinta não apenas emoção, mas também um eco de lar, como se estivesse voltando para casa. Esse lar não é geográfico, mas vibracional. É o ponto de origem onde a consciência se lembra de si mesma. Ao chorar, você está, de certo modo, respondendo a uma convocação silenciosa. Volte, lembre-se, reconecte-se. E mesmo que você nunca tenha colocado isso em palavras, sabe que algo dentro de você reconhece a verdade desse chamado. Não importa se a música vem de um coral antigo, de um instrumento solitário ou de um som eletrônico moderno. O que importa é a frequência oculta que ela carrega. Annie Besant dizia que essa frequência não é criada pelo artista, mas canalizada através dele, como um raio de luz que precisa de um prisma para se tornar visível. A chave está em perceber que não é apenas a melodia que te comove, mas o que ela desperta. Assim como certas imagens sagradas carregam um arquétipo vibracional, certas músicas carregam padrões de energia que comunicam diretamente com a parte mais antiga e sábia do seu ser. O choro é apenas a manifestação física de uma reorganização mais profunda, onde você se realinha com a sua própria essência. E se eu lhe dissesse que existe uma forma consciente de provocar esse estado, não apenas com músicas específicas, mas com a sua própria voz e presença? Os antigos iniciados guardaram esse segredo, transmitindo-o apenas de mestre para discípulo, para que o acesso não fosse banalizado. Annie Besant, em seus escritos mais reservados, deixou pistas dessa prática, mas nunca a descreveu abertamente. Prepare-se para atravessar o véu, porque o que está por trás dessa experiência é muito mais vasto do que parece. Essas lágrimas são apenas a superfície de um oceano de memória cósmica e existe um caminho para mergulhar nele de forma consciente. Um caminho que, segundo os iniciados, desperta não apenas a emoção, mas também o poder criador que reside na nota mais profunda da sua alma. E mesmo quando o som cessa, a vibração que ele ativou continua reverberando nos corredores ocultos da sua consciência. É como se uma porta tivesse sido entreaberta, e mesmo fechando-se aos olhos físicos, permanecesse aberta no plano interno. Annie Besant observava que este eco sutil é mais importante do que o momento do choro em si, pois é nele que a alma começa a reorganizar sua arquitetura invisível. A experiência torna-se uma espécie de alquimia interna, onde fragmentos de memórias cósmicas se juntam como peças de um mosaico que você nunca soube estar montando. Quando permitimos que esse movimento siga sem interferência da mente, percebemos que a música, nesse contexto, não é entretenimento, mas invocação. Ela convoca aspectos esquecidos do nosso ser, partes de nós que permaneceram adormecidas por encarnações inteiras. Por isso, o choro que surge ao ouvir certas melodias não é um acidente emocional. É o sinal de que uma ponte foi construída entre o humano e o eterno. Besant descrevia isso como um momento de congruência vibracional, quando o corpo, a mente e a alma respiram no mesmo compasso. O mais intrigante é que, segundo os antigos tratados teosóficos, cada nota possui um peso espiritual. Não é a altura ou o volume que importam,
mas a qualidade energética que ela carrega. Algumas notas atuam como chaves para desbloquear centros sutis de percepção, assim como certos mantras milenares vibram em ressonância com chakras específicos. E quando uma sequência harmônica acerta exatamente o padrão vibracional de origem de alguém, as lágrimas vêm como resposta natural, como se a alma estivesse dizendo: sim, eu lembro. Nos templos iniciáticos da Grécia, antes de um discípulo receber um ensinamento profundo, era comum que ele fosse exposto a um conjunto específico de sons e cânticos, com o objetivo de dissolver defesas psíquicas. Besant enxergava nisso um princípio universal. Antes que uma verdade espiritual possa ser assimilada, o coração precisa ser amolecido pela vibração certa. É por isso que, mesmo sem entender conscientemente, você pode sentir que uma simples melodia mexe mais com você do que qualquer discurso elaborado. Há algo de profundamente paradoxal nisso. Quanto mais sutil a vibração, mais intenso o impacto interno. O ouvido físico ouve apenas uma fração. O resto é percebido pelo corpo energético. Por isso, quem já vivenciou esse estado sabe que não é a música que entra em você, mas você que entra nela. Você se dissolve na paisagem sonora e, por um instante, já não existe separação entre o ouvinte e o som. Besant via essa fusão como um vislumbre da unidade universal, aquele estado que todas as tradições místicas apontam, mas poucos realmente experimentam. É nesse instante que os arquétipos ocultos se ativam. Uma música pode evocar a figura materna cósmica, despertando a ternura primordial que sustenta a vida. Pode chamar o arquétipo do herói espiritual, reacendendo a coragem esquecida. Ou pode invocar o arquétipo do peregrino, lembrando que estamos sempre em viagem para um lar que não é deste mundo. Annie Besant acreditava que, ao reconhecer qual arquétipo foi despertado em nós, poderíamos compreender melhor as lições que a alma está tentando trazer à tona. Se observar com atenção, perceberá que, após chorar com uma música, algo muda na forma como você percebe o silêncio. O silêncio que vem depois carrega um peso diferente, como se fosse mais cheio, mais vivo. É o que os sufis chamam de samt, o silêncio carregado de presença divina. Para Besant, esse silêncio posterior era o verdadeiro campo de trabalho espiritual, o momento em que as sementes plantadas pelo som começam a germinar no solo fértil da alma. Não é por acaso que certas melodias atravessam séculos e culturas, provocando o mesmo efeito em diferentes povos e épocas. A música que desperta lágrimas não é propriedade de um compositor ou de um tempo, ela pertence ao fluxo eterno da criação. É por isso que podemos ouvir um cântico ancestral, de uma língua que não entendemos, e ainda assim, sermos tocados no âmago. A vibração não precisa de tradução, porque fala diretamente à parte de nós que nunca esqueceu quem somos. Annie Besant afirmava que essa sensibilidade não é privilégio de alguns, mas um estado latente em todos. O que diferencia aqueles que choram ao ouvir música daqueles que não choram não é a existência dessa capacidade, mas o grau de permeabilidade que a pessoa permite a si mesma. Muitos bloqueiam, por medo de vulnerabilidade. Outros perderam a sintonia por excesso de ruído interno. Mas quem mantém a escuta aberta ao mundo invisível, mesmo que sem perceber, está sempre à beira de um novo despertar. E há ainda um aspecto mais profundo. A música que provoca lágrimas é muitas vezes um espelho do que estamos prontos para lembrar. Ela não força, não invade, apenas revela o que já amadureceu o suficiente para ser visto. Por isso, há melodias que, em um momento da vida, passam despercebidas, mas anos depois se tornam portais para emoções e visões que antes não podíamos suportar. Besant dizia que o ouvido espiritual amadurece com a alma e que certas harmonias só podem ser compreendidas após atravessarmos determinadas fases da jornada. Talvez por isso, ao revisitar uma canção antiga, possamos chorar de um jeito diferente. Não mais pela nostalgia do passado, mas pelo reconhecimento silencioso de que crescemos, de que sobrevivemos, de que algo dentro de nós permanece intocado, apesar de todas as tempestades.
Essas lágrimas não são de tristeza, mas de reverência. Reverência ao mistério de estarmos vivos e conscientes, capazes de sentir a vida dançar dentro de nós. E mesmo assim, isso é apenas a superfície, porque por trás desse fenômeno existe um mapa secreto que as tradições iniciáticas preservaram. Um mapa que indica como transitar conscientemente entre os estados de emoção, silêncio e expansão. Annie Besant nunca revelou abertamente esse mapa, mas deixou pistas suficientes para que um buscador atento pudesse encontrá-lo. O ponto de partida, segundo ela, é sempre o mesmo. O som que te faz chorar é o som que te aponta à porta. Essa nota-chave da alma, como Annie Besant descrevia, não é apenas uma metáfora poética, mas um ponto exato na escala infinita das vibrações universais. É o timbre único que sustenta a sua existência. A frequência que, se tocada de forma pura, dissolve todos os véus entre você e a fonte. Cada ser humano carrega essa assinatura sonora desde antes de nascer, e ela permanece silenciosa em cada respiração, em cada batida do coração. O que a música faz quando desperta lágrimas é alinhar-se momentaneamente a esse tom secreto, fazendo-o vibrar até que a lembrança do eterno transborde pelos olhos. Besant observava que reconhecer essa nota é mais importante do que compreendê-la intelectualmente. O contato com ela não acontece pela análise, mas pela entrega. É como se houvesse, dentro de cada um instrumento adormecido que, quando tocado, abre passagens para dimensões de percepção que o pensamento lógico não pode seguir. É por isso que muitos, mesmo sem formação musical, conseguem sentir de imediato se uma melodia os toca de verdade. É o corpo espiritual que está reconhecendo a ressonância, não o ouvido físico. Nas escolas herméticas, essa nota-chave era associada ao verbo interior, o som silencioso que sustenta a consciência e modela a realidade ao redor. Os místicos hindus o chamavam de anahata nada, o som não tocado, audível apenas no coração espiritual. Entre os sufis, essa vibração era percebida como o sopro de Deus, uma presença sonora que envolve todo ser vivo. Besant integrava essas visões, mostrando que, apesar das diferenças culturais, todas apontavam para o mesmo mistério. Há um som em nós que é mais antigo do que o mundo. Ao se aproximar desse som, a percepção de tempo e espaço começa a se modificar. O que antes era cronológico se torna espiralado. O que antes parecia distante se torna presente. A música que faz chorar age como um diapasão cósmico, ajustando a alma a essa vibração original. Por isso, muitos relatam que, nesses momentos, não sentem apenas emoção, mas também uma estranha sensação de familiaridade, como se estivessem retornando a um lugar onde já estiveram infinitas vezes. Essa familiaridade não é ilusão. As tradições de sabedoria ensinam que, antes de encarnar, a alma escolhe uma frequência base para guiar sua jornada. Ela se torna o fio invisível que atravessa todas as experiências, mesmo aquelas que parecem desconexas. Quando uma melodia toca esse fio, a energia que estava dispersa começa a se reorganizar. É por isso que, após chorar com uma música, muitos sentem uma paz inexplicável, um alívio sem causa aparente. É a alma reassumindo sua forma original. A alquimia interna que se processa nesse instante não depende de crença, religião ou conhecimento prévio. É um fenômeno que atravessa culturas e épocas, como um rio subterrâneo que corre sob todas as terras. O que Annie Besant nos convida a perceber é que esse rio pode ser acessado de forma consciente e que a música é uma das chaves mais diretas para mergulhar nele. Mas é preciso coragem, pois tocar a nota-chave também significa confrontar tudo o que está desalinhado com ela. O choro, nesse contexto, é purificação. Não se trata de tristeza nem de alegria, mas de uma liberação de densidades acumuladas. As lágrimas são a prova física de que algo foi dissolvido e de que, naquele instante, você esteve em contato com a sua verdade mais profunda. Besant dizia que para muitos esses momentos são raros, porque vivemos cercados por frequências artificiais, ruídos mentais e emocionais
que encobrem a pureza da nota interior. Para quem busca conscientemente essa sintonia, há um caminho sutil. Cultivar a escuta não apenas com os ouvidos, mas com todo o corpo. Os antigos instrutores recomendavam sentir o som na pele, nos ossos, na respiração. Observar como a vibração se espalha como ondas num lago, tocando cada célula. Com o tempo, essa prática desperta uma sensibilidade tão refinada que a própria presença de certos sons já é suficiente para ativar estados elevados de consciência. E então algo curioso acontece. Você começa a perceber a sua nota-chave, não apenas na música, mas em outros sons do mundo, no vento passando por uma árvore, no ritmo da chuva, no canto distante de um pássaro. A vida inteira se torna uma sinfonia oculta, e cada momento de sintonia é um lembrete silencioso de quem você realmente é. Annie Besant via isso como um estágio avançado de percepção, no qual o buscador já não depende de estímulos externos específicos para acessar a sua essência. No entanto, esse reconhecimento não é o ponto final, mas apenas outra porta, pois, segundo os iniciados, a nota-chave não é estática, ela se expande à medida que a consciência se expande. É como uma semente sonora que, ao germinar, revela novas camadas, novas harmonias. A música que hoje provoca lágrimas poderá, no futuro, despertar visões, insights e até estados de comunhão tão profundos que não poderão ser descritos. E é aqui que o véu começa a se tornar mais fino, porque compreender a ligação entre a sua nota-chave e a música que te faz chorar é compreender também que existe uma forma de chamar conscientemente essa vibração, sem depender do acaso. Essa chamada, segundo Besant, era conhecida por poucos e transmitida apenas nos círculos mais internos de estudo, e está diretamente ligada ao que os alquimistas chamavam de som do ouro vivo, a frequência da consciência transmutada. Mas mesmo isso é apenas a borda do mistério, pois quando você aprende a sustentar essa vibração dentro de si, algo começa a mudar em como o mundo responde a você. As situações, as pessoas, os lugares, tudo passa a se reorganizar como se estivesse dançando ao som da sua própria melodia interior. É nesse ponto que muitos compreendem que a música que um dia fez chorar não estava apenas despertando algo em você, estava, na verdade, devolvendo-lhe o poder de reger a sua própria sinfonia. E ainda assim, por mais que essa visão pareça completa, há uma camada mais profunda que permanece oculta, aguardando o momento certo para ser revelada. Uma camada que, segundo os antigos, não pode ser transmitida apenas por palavras, mas por um encontro direto com o som que sustenta todas as coisas. E esse encontro não acontece apenas dentro de você, mas também no vasto organismo vivo que é o próprio planeta. Annie Besant via a Terra como um ser consciente, cuja respiração se manifesta em pulsações energéticas que percorrem mares, montanhas, florestas e até cidades. Essas pulsações, segundo ela, compõem uma melodia cósmica contínua, imperceptível à maioria, mas presente em tudo. Quando uma música provoca lágrimas profundas, muitas vezes é porque, ainda que sem saber, você se alinhou por instantes a essa grande sinfonia planetária. É como se sua nota-chave individual tivesse encontrado seu lugar exato dentro da orquestra infinita. As tradições antigas conheciam essa ligação. Os pitagóricos falavam da música das esferas, uma harmonia eterna produzida pelo movimento dos astros, que ressoava tanto no macrocosmo quanto no microcosmo humano. Para Besant, o choro diante de certas melodias é o eco dessa harmonia, um sinal de que, naquele instante, sua consciência entrou em fase com o ritmo universal. Não se trata de ouvir fisicamente os planetas, mas de perceber o efeito vibracional deles dentro de si, como se o universo inteiro estivesse, por um breve momento, respirando junto com você. O mais curioso é que esse alinhamento não exige um conhecimento formal de música, astrologia ou física. Ele pode acontecer em uma sala silenciosa, ao ouvir uma simples nota sustentada, ou em meio a um coral que preenche cada espaço com ondas sonoras. Besant explicava que a alma reconhece padrões harmônicos universais
de forma instintiva, porque eles estão gravados em sua estrutura desde antes do nascimento. O que sentimos como beleza ou comoção é, na verdade, o reencontro com essa geometria sonora primordial. Nessas ocasiões, as lágrimas funcionam como um selo energético, um marco interno que registra a experiência. É como se o corpo dissesse: aqui houve verdade, aqui houve contato, e o registro não fica apenas na memória psicológica. Ele se grava nos corpos sutis, influenciando silenciosamente a forma como você percebe o mundo dali em diante. É por isso que depois de um momento desses, até as coisas mais comuns parecem ter um brilho diferente, uma presença mais viva. Entre os místicos sufis, havia a crença de que o universo foi criado a partir de um único som divino que ainda reverbera em tudo. Esse som, conhecido como Sauti Sarmad, é eterno e sem começo, e todos os outros sons são apenas reflexos dele. Besant identificava essa visão como paralela à de diversas correntes esotéricas orientais e ocidentais, afirmando que as músicas que nos fazem chorar são fragmentos luminosos desse som original que conseguem atravessar nossas defesas. E se você perceber, há um padrão nesses momentos. O tempo parece desacelerar. A melodia se prolonga além da própria melodia, como se continuasse tocando mesmo no silêncio. Essa percepção estendida é, para Besant, a prova de que a consciência saiu do modo linear e entrou num estado esférico, um campo onde passado, presente e futuro se sobrepõem. As lágrimas, nesse sentido, marcam a transição de uma percepção fragmentada para uma percepção unificada. É interessante notar que, em muitos relatos de quem vivencia esse estado, há também imagens internas, lembranças ou visões que surgem espontaneamente. Algumas são memórias de momentos felizes, outras de lugares que a pessoa nunca visitou nesta vida. Para a teosofia, isso pode ser a ativação de registros sutis que permaneciam adormecidos. A música age como chave e o choro como confirmação de que a porta foi aberta. Não é incomum que dias ou semanas depois, a pessoa perceba mudanças sutis em sua intuição, na clareza mental ou até em sua sensibilidade energética. Esse processo, porém, exige um tipo especial de entrega. Não basta ouvir passivamente, é preciso permitir-se ser atravessado pelo som. Annie Besant dizia que, quando resistimos à emoção, fechamos também a passagem para esses estados mais elevados. É como se estivéssemos diante de uma fonte cristalina e, por medo de nos molhar, recusássemos beber. O choro, quando vem, é o sinal de que a resistência cedeu e o fluxo pode finalmente passar. E quanto mais vezes isso acontece, mais afinada se torna a nossa escuta para o que ela chamava de arquitetura do invisível. Começamos a perceber que existem camadas e mais camadas de harmonia escondidas nas coisas simples. Um som de sinos ao longe, o farfalhar das folhas, o murmúrio de um rio. Tudo se torna música quando a nota-chave está desperta. E de alguma forma misteriosa, essa música começa a reorganizar não apenas nossa percepção, mas também nossa própria vida. Porque, no fundo, a música que desperta lágrimas não vem para entreter, mas para convocar. Convocar para lembrar, para alinhar, para devolver o ser ao seu eixo original. E quando essa convocação é atendida, ainda que por um breve instante, algo se move não apenas em você, mas também no campo coletivo. Besant acreditava que cada vez que um ser humano se alinha à sua nota-chave, todo o tecido vibracional da humanidade se eleva, mesmo que de forma imperceptível para a maioria. E é aqui que o mistério se adensa, pois compreender esse impacto coletivo nos leva a perceber que as lágrimas que derramamos não são só nossas. Elas carregam também memórias e dores ancestrais, pedaços de histórias humanas que pedem cura e transmutação. Ao chorar com uma música, podemos estar, sem saber, libertando não apenas a nós mesmos, mas todo um campo de energia ligado à nossa linhagem ou até à própria alma do mundo. Mas ainda há um ponto além, um território vibracional que só se acessa quando se entende que essa música invisível está tocando o tempo todo e que o verdadeiro aprendizado não é buscá-la, mas aprender a viver dentro dela,
como parte consciente da melodia eterna. E quando essa consciência desperta por completo, já vou te entregar o presente, a técnica específica para este tema, mas antes, respira e percebe. Ao longo desta jornada, algo em você se abriu. O que antes era apenas um arrepio perdido no meio de uma canção, agora se revela como um portal. Você percebeu que o choro que vem ao ouvir certas músicas não é fraqueza, mas uma resposta da sua alma reconhecendo vibrações que pertencem a outros planos. Annie Besant já sabia, a música é uma chave, e quando a chave certa gira, portas internas se abrem trazendo memórias, curas e verdades que estavam adormecidas. Você não está apenas ouvindo sons, você está dialogando com frequências que moldam mundos. Se você sentiu esse chamado, escreve aqui nos comentários, eu ouço com a alma. Isso sela o que você despertou hoje e mostra que você está comprometido com essa jornada de expansão vibracional. E para quem está pronto para sustentar esse estado, não como visitante, mas como habitante desse campo, se inscreve. Não é sobre seguir um canal, é sobre se conectar a um espaço onde essa frequência continua viva, te puxando sempre para dentro do que você já é em essência. Agora, como prometido, o seu presente. A técnica do mergulho sonoro. Uma prática iniciática para transmutar o choro espiritual em cura profunda. Escolha a música certa, não a que você acha bonita, mas a que te atravessa, que faz a garganta fechar e os olhos marejarem. Prepare o espaço, apague as luzes, acenda uma vela branca e, se puder, use um incenso suave como sândalo ou olíbano. Postura receptiva. Sente-se ou deite com a coluna ereta, mãos voltadas para cima como quem recebe. Primeiros 60 segundos. Ouça sem tentar entender. Apenas permita que a música se espalhe pelo corpo como água infiltrando-se na terra. Respiração guiada pelo som. Inspire quando a melodia se elevar. Expire quando ela descer. Isso alinha seu campo ao movimento da música. Entrega total. Se vier o choro, não segure. Imagine que cada lágrima leva embora fragmentos de memórias densas presas ao seu corpo astral. Fechamento. Quando a música terminar, mantenha-se em silêncio absoluto por 3 minutos, deixando que o eco energético se assente no seu campo. Ancoragem final. Toque levemente o centro do peito, chakra cardíaco, e diga mentalmente: eu ancoro esta frequência em cada célula do meu ser. Gratidão por ter chegado até aqui. Isso prova que você não busca apenas ouvir, você busca sentir, compreender e transmutar. E isso, no caminho espiritual, é raríssimo e poderoso.